Desde criança, eles te fizeram acreditar que você precisava aparecer e agir como uma princesa. Que princesas não falam palavrões. Que princesas se comportam. Princesas têm que sempre se vestir bem e usar uma dezena de acessórios. Na adolescência, a referência de popularidade é ser alta, magra, bonita, inteligente, divertida, engraçada e bem vestida. Eles não te dão trégua nem por um segundo. Nas redes sociais, nos filmes, nas revistas, nas ruas, nas lojas e até mesmo em nossos círculos sociais mais próximos. O conceito de mulheres bem-sucedidas está em estudar, ter uma carreira, se casar, ter filhos, cuidar do lar, ter tempo para equilibrar saúde, família e amigos sem surtar ou reclamar, né? Tudo sendo executado na mais perfeita ordem, com um sorriso no rosto e com extrema serenidade. Eles te fazem acreditar que esse é o único caminho para alcançar o reconhecimento, suas metas, objetivos e realizações, o que acaba se tornando uma missão impossível. E eu posso te falar? Se não der, foda-se! Episódio 1, disponível. Assista agora. Seja bem-vindo ao evento Se Não Der, Foda-se. Eu sou Estela Camargo e muito provavelmente se você está assistindo essa aula agora é porque você espera muito mais da vida, você espera que a vida seja muito mais do que essa rotina diária, do que pagar boletos. E nessa aula você vai entender quais são os motivos ocultos do seu sentimento de sobrecarga, de desequilíbrio, de vazio, de decepções. Eu vou te mostrar algumas estratégias iniciais que você pode aplicar na sua vida para você recuperar o controle. E ao final dessa aula, você vai ter uma nova perspectiva sobre o malabarismo que a gente precisa fazer para equilibrar as diversas áreas da nossa vida. Na aula de hoje, eu quero abrir os seus olhos para que você verifique coisas que aconteceram no passado e até acontecem hoje, que são consequências de pensamentos, sentimentos e comportamentos inconscientes. Para isso, eu vou descrever alguns desses pensamentos, sentimentos e comportamentos contando uma história bem curtinha, pode ficar tranquilo. Eu só quero que você preste muita atenção em cada um desses detalhes dessa história e depois, se você de alguma forma se identificar com essa história que eu vou contar, coloca aqui nos comentários, #meidentifiquei. Combinado? Eu sempre fui a pessoa que acreditava no crescimento. Eu acreditava, e na verdade eu acredito, que a gente precisa estar em constante crescimento, evoluindo, melhorando, sendo cada vez melhor naquilo que a gente faz. Por conta disso, eu sempre li muito, sempre estudei, sempre busquei aprender coisas novas. Então, a cada desafio que aparecia, que rolava na minha vida, eu tava lá. Não, bora superar, bora descobrir como resolver, bora desenvolver uma habilidade. Eu sempre fui dessa, de estar constantemente buscando ser melhor. E por conta, acho que desse meu comportamento mesmo, muitos dos meus amigos e familiares, eles me viam como uma fonte de inspiração. Eles chegavam a verbalizar para mim o quanto eles admiravam a minha força, a minha garra, o meu foco, a minha determinação. Porque não importava ali o desafio que eles tinham consciência, parecia que tudo estava sob controle. Parecia que eu sempre estava ali no controle da minha vida e eu tinha clareza do que eu ia fazer, eu tinha certeza do que eu ia fazer. Eu passava essa impressão para eles, de que estava tudo sempre sob controle. Que ninguém precisava se preocupar porque eu ia dar conta de tudo sozinha. E claro assim, né, que manter esse ritmo de fazer com que tudo pareça que está sob controle, ele é insustentável. Por que ele é insustentável? Porque assim, não basta você ter que controlar suas expectativas, você ter que lidar com as suas expectativas de que você vai conseguir, de que vai dar certo, você também precisa lidar com a expectativa do outro. E é muito difícil você conseguir equilibrar, você controlar a expectativa do outro sobre você. Não está no seu controle isso. Então, lidar com essas pressões da família, da sociedade, é muito difícil. E chegou num momento da minha vida que eu tava muito cansada, muito desgastada. Chegou um momento que eu já não tinha mais vontade de fazer nada. Que eu estava realmente, assim, esgotada
mentalmente, emocionalmente e até mesmo fisicamente. Eu trabalhava num lugar onde eu não me sentia valorizada, onde eu não estava satisfeito com aquilo que eu fazia. Lá eu me sentia intolerante, estressada. Eu lembro assim que teve uma época que muitas vezes eu chegava no trabalho e ficava dentro do carro, dando o horário, sabe? Às vezes eu chegava 5, 10 minutos adiantado, mas eu ficava no carro fazendo oração, conversando comigo mesmo, um monte de coisa do tipo assim, não, você precisa ir, você tem conta pra pagar, você precisa fazer alguma coisa, você não, sabe? E aí eu ficava ali, eram 10 minutos que pareciam uma eternidade de uma luta minha comigo mesmo pra entrar no meu trabalho. Eu estava extremamente infeliz. E nesses momentos que eu ficava dentro do carro, lutando pra entrar, né? Eu questionava sobre as minhas escolhas. Eu questionava se eu tinha escolhido uma boa faculdade. Eu questionava se eu tinha escolhido a carreira certa. Eu estava em total confusão se o que eu queria era aquilo mesmo, se eu estava no caminho certo. Porque eu não estava feliz. Apesar de estar dando conta de tudo, apesar de todo mundo achar que estava tudo sob controle, eu não estava feliz. Eu não estava satisfeita com o caminho que eu estava trilhando. E eu me questionava: beleza, eu não estou satisfeita, mas o que eu vou fazer? Eu já tô com quase 30 anos nas costas, sabe? Eu vou mudar agora, eu vou começar outra carreira, sabe? Eu tava ali num momento que eu precisava muito de clareza, porque eu tava, de fato, com muita incerteza sobre qual era o caminho que eu deveria seguir. E essa incerteza me levou a várias crises de ansiedade, a picos de estresse elevado. Eu tava vendo a hora que eu ia ter um piripaque ali, sabe? Eu não conseguia estar no momento presente. Eu vivia preocupada, pensando sobre o futuro. Eu vivia insatisfeita, pensando, putz, cara, será mesmo que trabalhar é isso? É eu aceitar a condição que eu tô e viver infeliz mesmo? Porque eu não via sentido naquilo que eu fazia. E é muito louco eu trazer isso para vocês, porque eu tinha exemplos em casa, né? Então eu tinha ali o meu pai que a vida inteira trabalhou em algo que ele não gostava, esperando quando ele iria se aposentar para fazer algo que ele gostava. E eu falava, cara, será que é isso? Será que a vida é essa? É a gente trabalhar em algo que a gente não gosta para pagar boletos e aí aproveitar a aposentadoria, se é que a gente vai viver até chegar na aposentadoria, se é que a gente vai ter uma condição financeira legal para viver quando a gente se aposentar. Então eu tinha esse jogo de questionamento muito grande dentro de mim. Para você entender um pouco melhor, eu era professora de matemática e eu gostava muito de estar dentro da sala de aula. Eu gostava muito de estar ali com os alunos, de conversar com eles, de desenvolver eles. Eu via a matemática como um veículo. Ela era a ponte que me levava para estar ali dentro da sala de aula, para estar ali com aqueles jovens, de alguma forma contribuindo para a vida deles. Mas não era o que eu gostava, sabe? Eu não gostava de dar aula de matemática. Mas eu gostava, por exemplo, quando eles iam mal na prova e eu tinha a oportunidade de conversar com eles, falar, poxa, o que vocês estão esperando da vida? O que vocês querem? Onde vocês acham que vocês vão chegar com esse tipo de nota, com esse tipo de comportamento? Poxa, vocês falam tanto para mim sobre fazer uma boa faculdade e vocês acham que com esse nível de comprometimento, de estudo, vocês vão chegar onde? Então, era este movimento que fazia com que eu gostasse de estar em sala de aula. Mas todo o resto, até mesmo dar a aula de matemática, a burocracia de fazer uma avaliação, de corrigir prova, tudo isso não me fazia legal, sem contar que eu estava num ambiente extremamente tóxico, onde eu tinha pessoas que reclamavam, onde eu tinha pessoas negativas, onde eu tinha pessoas que estavam ali simplesmente pelo salário, mas não era o meu caso. Eu estava satisfeita porque naquela época, pensando em cenário de educação do Brasil, pensando no salário médio de um professor, né, no Brasil, eu estava muito acima da média. Eu ganhava muito bem. Então, infelizmente, eu convivia num ambiente onde muitas pessoas estavam pelo salário. Mas eu não estava ali só pelo salário. Óbvio que o salário me ajudava muito. O salário financiou muito dos meus sonhos. O salário fazia com que eu pagasse todos os boletos em dia. Mas não era isso. Não era por isso que eu estava ali. Eu estava ali por essa questão da sala de aula. Mas ainda assim tinha um vazio muito grande dentro de mim, sabe? Eu não me sentia feliz. Eu estava bem insatisfeita. Porque parecia que eu já tinha tudo, mas eu não tinha
o mais importante, que era felicidade e satisfação com aquilo que eu tinha. Até por conta dessa questão de tá tudo bem financeiramente, eu me senti incompreendida, porque quem via de fora, né, quem não estava vivendo aquele turbilhão de emoções e questionamentos que viviam dentro de mim, pensavam o seguinte: ela trabalha com o que ela escolheu. Teoricamente, ela trabalha com o que ela gosta. Ela ganha bem, ela é bem remunerada por isso. Ela tá casada, né? Porque afinal de contas, a visão de vida perfeita é uma mulher, uma pessoa que ali aos seus 30 anos já tá casada, né? Ela tem uma vida estável, ela tem uma vida confortável. O que pode ter de errado? Nada para reclamar. E foi nesse ponto que eu comecei a questionar e duvidar de mim mesma, porque eu me sentia. Eu falava, cara, eu não sou isso, eu não sou tudo isso que as pessoas estão falando, sabe? Eu sou uma fraude, eu não sou tão bem sucedida como as pessoas acreditam, não tá tudo sob controle, não tá tudo bem, eu não sou essa fortaleza que as pessoas pensam. Eu comecei realmente a duvidar de quem eu era, se eu era eu mesma, se eu tinha sido uma farsa todos esses anos, se eu tinha mentido quem eu era. Foi muito difícil. Eu sentia como se eu estivesse numa encruzilhada e tivesse que escolher entre as minhas expectativas, as expectativas, na verdade, que eu adotava dos outros, ou se eu ia seguir os meus desejos pessoais. Quando eu cheguei nessa encruzilhada, eu me senti extremamente pressionada. Por quê? Porque por mais inconsciente que seja, a gente busca aprovação. A gente busca que os outros aceitem as nossas escolhas. E eu tava numa jornada interna, sem fim, de tomar a decisão. Eu preciso encontrar o meu propósito, eu preciso encontrar a clareza, mas ao mesmo tempo, como que eu vou lidar com tudo que tem à minha volta, como que eu vou lidar com a opinião, como eu vou lidar com o julgamento dos outros. Então, foi um momento ali bem complicado na minha vida, bem desafiador, que eu precisei tirar forças, não sei nem da onde, eu brinco que eu precisei tirar força do útero para poder fazer alguma coisa, porque do jeito que estava insustentável. Eu nitidamente, sem muito conhecimento, eu sabia que ali eu tinha chego num ponto que era: eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu preciso mudar essa realidade. Não dá mais para eu viver desse jeito. Onde que eu vou chegar se eu continuar desse jeito? Embora eu estivesse vivendo uma vida que parecesse bem-sucedida aos olhos dos outros, ela não estava alinhada, né, aos meus valores e aos meus sonhos, aos meus desejos mais profundos. A sensação de desgaste, de não estar sendo valorizada no meu trabalho e a constante pressão que eu sentia de dar certo, de ser bem-sucedida em relação aos outros, eram extremamente difíceis de eu ter que lidar com isso. Por várias vezes, eu me peguei com uma voz interna que falava para mim que eu tinha que ser capaz de lidar com toda essa situação. Afinal de contas, eu era tão bem resolvida em tantas coisas, por que eu tava me sentindo tão perdida e insatisfeita? Eu não mereço o sucesso que eu alcancei. Eu achava que eu não merecia. Como assim eu mereci? Se eu nem sei o que eu quero, sabe? Em breve as pessoas vão descobrir que eu sou uma fraude. Eu pensava, o que as pessoas vão pensar se eu mudar de carreira? Elas vão achar que eu sou louca, elas vão achar que eu sou perdida, elas vão achar que eu não tenho juízo. Se eu mudar de carreira, pode ser que tudo dê errado. E além de eu perder a estabilidade, eu corro o risco de acabar numa situação pior do que a que eu já tô. Eu não sei para onde eu tô indo, a minha vida tá sem direção, sem propósito. Todas essas coisas ficavam na minha cabeça, tirando o meu sono, sabe? Fazendo com que fosse muito cruel comigo o momento que eu tava sozinha. Então eu me ocupava muitas vezes de ter pessoas à minha volta para evitar esse tipo de comportamento. Por conta desses pensamentos também, eu adiava ao máximo as minhas tomadas de decisão, as ações necessárias que eu precisava ter para mudar aquela minha realidade. Muitas vezes, devido à ansiedade em relação ao futuro incerto, fazia com que eu não saísse do lugar, que eu ficasse por horas ali navegando nos meus pensamentos. Eu me isolava, porque quando eu estava sozinha, eu evitava o julgamento dos outros. Eu sentia que faltava energia emocional
para eu lidar com os relacionamentos. Então, estar sozinha facilitava a minha vida, porque assim eu não tinha que dar explicações, eu não tinha que ficar falando. Eu aceitava muita coisa do que eu não gostava, né? Eu aceitava muita coisa sem tentar mudar, porque eu tinha medo das críticas, do que as pessoas iam falar. Eu sempre ficava muito apegada, o que será que as pessoas vão falar, o que elas vão pensar sobre mim? E na maioria das vezes, quando alguém me criticava, ou quando alguém falava alguma coisa, eu tinha preguiça, sabe? De entrar nos embates. Então eu acabava cedendo para evitar fadiga. Eu me mantive por muitos anos, não foram dias, foram anos, em um ambiente de trabalho extremamente tóxico, com as pessoas negativas, com pessoas maldosas nas suas palavras, com as pessoas reclamonas, pessoas que vinham com aquele discursinho, eu vou te dar um feedback construtivo, sabe? Mesmo eu reconhecendo todos os impactos negativos que esse ambiente tinha, né, que esse ambiente trazia para mim em relação à minha saúde mental, eu ainda assim tinha medo da mudança. Eu vivia naquele discurso, melhor estar num lugar ruim, que eu sei como é, do que eu ir para um outro momento desconhecido que eu não tenho conhecimento. Então, como é que é aquele ditado que diz, melhor com o ruim do que sem ele. Algo assim, sabe? Ruim com ele, pior sem ele. Esse é um ditado que eu queria lembrar. Então, eu tinha um pouco desse movimento em relação ao meu trabalho. E acredite se quiser, muitas vezes, por conta da minha insatisfação, da minha frustração de estar fazendo algo que eu não queria, eu recorria a uma cervejinha inocente quando eu chegava em casa. Então, isso foi um dos pontos que me mostrou que alguma coisa estava errada. Porque quase todos os dias que eu chegava em casa, eu falava assim, vou tomar só uma latinha, sabe? Só uma latinha para relaxar, afinal de contas eu mereço. Era a forma como eu encontrava para lidar com o estresse e a ansiedade. E eu pensava, afinal de contas, eu mereço. Eu tinha esse pensamento, eu mereço, né? E só depois que eu consegui sair desse furacão foi que eu percebi o quanto eu desperdicei dinheiro e tempo com happy hours, com compras desnecessárias. Afinal de contas, eu tinha um guarda-roupa abarrotado de coisas. Mas que tudo isso era um movimento para suprir a minha infelicidade. Eu brinco que se eu tivesse pego todo esse dinheiro que eu investi em happy hours, em roupas, eu teria feito a minha viagem para Disney muito tempo antes, que era um sonho que eu tinha naquela época que eu, teoricamente, não conseguia realizar, mas eu vejo que eu não conseguia investir o meu dinheiro, nem a minha energia, nem o meu tempo naquilo que realmente era importante para mim. Eu estava muito tempo fazendo algo que eu não gostava e para suprir essa infelicidade eu buscava soluções rápidas, que ocasionaram esse desperdício. Eu ignorei por muito tempo aspectos essenciais para o meu bem-estar. Então eu não dormia de forma adequada, o tempo adequado, eu não me alimentava de forma saudável. Atividade física, esquece, eu não praticava atividade física. Devido, né, por conta de todo esse impacto emocional que essas dificuldades ocasionavam em mim. Eu esqueci de cuidar da pessoa mais importante da minha vida, que era eu mesma. As coisas começaram a mudar para mim quando, trabalhando nessa escola mesmo, surgiu um projeto para trabalhar socioemocional em sala de aula. E todos os professores precisavam fazer esse tipo de trabalho. E nessa época eu me questionei, como que uma professora de matemática vai incluir um trabalho socioemocional? Mas é aquilo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Fui eu lá pesquisar, falei, cara, vou ter que aplicar isso, e acabei criando vários projetos aleatórios. Falei, dane-se a matemática, tem que trabalhar o socioemocional, vamos lá. E eu comecei a me aprofundar nesses estudos. E aí, tem uma turma minha que quando eles estavam na primeira série, eu tinha o tema do quarto bimestre era solidariedade. E aí eu falei, cara, o que eu posso fazer com essa galera sobre solidariedade? E eu propus para eles uma gincana da solidariedade, uma gincana onde eles deveriam arrecadar alimentos para doação. E ao final dessa arrecadação, a gente teria um dia na escola só com atividades
recreativas. Eu levei essa proposta para a coordenação, direção da escola. Eles gostaram da ideia, afinal de contas era final do ano. E aí eu falei, poxa, final do ano, já acabaram as provas e tal, vamos propor essa atividade? Às vezes a gente fica aqui, a gente não sabe o que a gente faz com eles, porque você já acabou o conteúdo, não tem mais conteúdo. Eles e nós também já estamos de saco cheio de matéria. Então vamos fazer isso. Aí elas gostaram da ideia, compraram a ideia, vendi a ideia para eles toparam, e aí beleza. Em 20 dias de ação, nós arrecadamos mais de 2 toneladas de alimento. E o slogan, né, desse movimento era ajudar alguém sem saber quem. E eu conversei muito com eles nesse período da importância da gente ajudar as pessoas, sem esperar nada em troca, sobre a gente fazer o nosso papel, a gente fazer aquilo que está no nosso alcance. Foi um projeto muito legal. E eles super se envolveram comigo. E, enfim, foi um projeto incrível, inclusive, pelas minhas informações. Esse projeto está na escola até hoje, depois de mais de 5 anos que eu não estou lá nessa escola. Esse projeto continua porque ele foi bem aceito, tanto pela escola quanto pelos alunos, e se tornou um evento. Quando chegou no ano seguinte, novamente, o projeto socioemocional estava lá. E aí, essa mesma turma foi minha turma. E eles começaram o ano e falaram, caraca, professora, o que a gente vai fazer esse ano? Porque a gente agora tem que fazer algo melhor do que foi a gincana. E aí eu falei para eles, não, calma aí. Antes da gente fazer a gincana, a gente precisa se preocupar com os estudos. Então eu vou fazer um combinado com vocês. A gente pode pensar em algo, mas primeiro eu quero que vocês se comprometam. Primeiro, segundo e terceiro bimestre, vocês vão ter que ter notas muito boas. Se vocês mostrarem para mim que vocês estão comprometidos com a escola, que vocês vão se dedicar, no quarto bimestre a gente pensa em uma coisa, combinado? E aí assim foi, gente. Eles super se dedicaram, eles começaram a se destacar na escola. Eles eram vistos como uma turma boa, todo mundo queria dar aula para eles, porque de fato eles eram muito envolvidos. E ali eu fui percebendo o quanto eu tinha uma influência, o quanto as minhas orientações faziam a diferença neles, para eles, né? O quanto eu estava ali de alguma forma formando aqueles serzinhos, aquelas crianças, né, de 15, 16 anos, o quanto eu estava contribuindo para formar seres humanos bons, sementes boas para o mundo. Era assim que eu falava para eles. Eu estava plantando 90 sementes boas para esse mundo louco. E aí, quando chegou no quarto bimestre, o tema que foi dado pra gente, porque a gente não sabia qual era o tema, tá, gente? O tema, ele vinha, tipo, uns 15 dias antes de começar o bimestre. E aí, quando chegou o quarto bimestre, o tema era alegria. E aí, a gente começou a explorar as possibilidades. Como eles já estavam muito envolvidos, diferente do que foi no ano anterior, eu cheguei para eles com o tema, falei, ó, o tema é alegria, vamos pensar em quais são as possibilidades? E aí a gente começou a discutir, vai, vem e tal. A gente decidiu que a gente criaria um espetáculo baseado no circo. A escola contava com um teatro incrível, uma estrutura de teatro muito legal. E a gente falou, vamos fazer um teatro baseado nos números de um circo. E vamos apresentar para as criancinhas, para o Fundamental 1, que são criancinhas ali na faixa de 6 até 10 anos. Muitas dessas, eu não contei isso, mas acho que é importante contar. Eu trabalhava numa fundação, então eu tinha muitas pessoas ali que não tinham acesso à cultura por conta da condição financeira, e esses alunos já tinham essa consciência. Então eles falaram, vamos apresentar, porque muitos ali nunca foram num circo. E a gente criou. Então, junto com eles, eu não fui mais a criadora do projeto, eu fui a gestora do projeto. Eu dei a ideia para eles e falei, agora é com vocês. Eu só vou gerenciando o que dá, o que não dá para fazer. Então, a gente brincou na época, vamos fazer um trapézio. Não dá, né, um trapézio na escola não tá dando. Mas a gente criou números de magia, os mágicos, a gente criou malabares, acrobata, palhaços, os alunos, os pequenininhos, tipo, a gente tinha que fazer um cordão de segurança, porque eles queriam todos abraçar palhaço, pegar, foi muito incrível. Um dos números de mágica, inclusive, eles criaram lá uma ilusão, como se tivessem encerrado uma pessoa ao meio. Então foi muito incrível aquele projeto. E eu acho que o que foi mais incrível, no meu ponto de vista, foi que eu deixei eles serem eles mesmos.
Eu deixei eles escolherem o que eles fariam de acordo com a habilidade deles, de acordo com o interesse deles. E aí eles se envolveram. E eu sempre trabalhei esse projeto socioemocional, eu sempre conversei muito com eles sobre não valer nota. Não valia nota. Eu queria o envolvimento deles sem nota, porque não é tudo uma troca nessa vida. A gente não tem tudo que trocar. E ali foi muito lindo. A diretora e todo o corpo de gestão dessa escola foi assistir o espetáculo. E eles ficaram assim encantados com esse espetáculo. Foi lindamente. Eu tive o apoio de outros professores que compraram a ideia comigo. Eu falei, olha, eu quero isso, isso, isso. E eles, você é louca, mas beleza, vamos lá, a gente tá junto. E aí eles ficaram assim apaixonados pelo que aconteceu, por ver toda aquelas crianças, né, de 15 anos, ver o quanto elas tinham talento, o quanto elas estavam envolvidas com o projeto da escola. E aí ela falou, não vamos deixar isso só com o ensino fundamental, não, vamos levar isso para o restante da escola. E a gente fez um calendário de apresentações para todos os alunos da escola. Os meus alunos ficaram assim, se achando, e foi novamente um impacto muito grande para, né, a escola. Vez também foi um momento ali que a escola se viu nessa necessidade de estar não só desenvolvendo as competências técnicas, porque quando eu dou aula de matemática é um conteúdo extremamente técnico, mas eles viram a importância da gente desenvolver as questões de habilidades emocionais, comportamentais, o quanto isso também impacta nos resultados das habilidades técnicas. Foi muito maravilhoso esse movimento que aconteceu na escola, e mais importante ainda, esse movimento que aconteceu para mim. Porque foi neste momento, foi nesse evento específico que eu falei, cara, eu tô fazendo a coisa errada da minha vida. Não é a matemática, é isso, é sobre isso. É sobre tirar o melhor das pessoas. É sobre a gente trazer as pessoas para fazer aquilo que elas gostam, aquilo que elas têm habilidade. Eu vou ter que fazer coisas que eu não gosto? Vou ter que fazer, mas eu não preciso fazer só o que eu não gosto, entende? Então, tudo isso trouxe para mim uma baita de uma reflexão de que é possível, sim, a gente estar a maior parte do tempo usando as nossas habilidades, as nossas competências, desenvolvendo novas habilidades e competências para dar conta de fazer aquilo que a gente gosta. Para dar conta de ter um espetáculo na nossa vida, de fazer da nossa vida um espetáculo. Vamos passar por desafios, vamos passar por perrengue, mas dá para ser feito. E esse evento, ele foi um ponto, se eu escrevesse um livro, uma biografia sobre mim, é um ponto essencial para minha vida. Foi uma virada de chave que deu na minha vida, foi esse espetáculo do circo. E por que eu falo tanto dessa importância? Porque aquele espetáculo que eu construí com eles, também me tornou uma referência para eles. Eles me viram como alguém que eles podiam confiar, que eles podiam desabafar. Então, eles me traziam os casos de família, eles me traziam as dúvidas sobre o futuro, as preocupações. Foi o que eu percebi, o quanto eu tinha uma responsabilidade diante deles. E essa responsabilidade era muito maior do que uma professora de matemática. E aí, eu, como uma boa estudiosa, uma pessoa que está sempre em constante crescimento, eu fui em busca de ferramentas que pudessem auxiliar e orientar ainda melhor esses jovens. Mas eu fiquei pensando, o que eu poderia fazer, né? Que curso? Porque uma faculdade de psicologia, a essa altura do campeonato, ela era inviável. Eu queria resolver isso, a curto prazo, né? Eles estavam indo para a terceira série do ensino médio. Então, eu tinha um ano ali para poder ter mais conhecimentos para poder ajudar eles. E foi quando eu fui fazer a minha primeira formação em coach. E eu nem sabia o que era. Eu lembro que no primeiro dia do curso, a trainer virou pra galera que tava lá, quem tá aqui e sabe o que é coaching? Quem tá aqui não tem nem noção do que é coaching. Eu. Depois que eu fiz essa formação, que
que, meu, foi a segunda virada de chave e falar, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. É isso. Eu quero pegar essas ferramentas e eu quero ajudar as pessoas. Eu quero extrair o melhor das pessoas. Eu quero que elas façam o que elas gostam. Eu quero que elas vão em busca dos sonhos delas. Isso estava muito nítido para mim, mas eu ainda estava ali na escola, terceiro ano do ensino médio dos alunos. Falei, vou pegar tudo isso que eu tô aprendendo nesse curso e vou aplicar neles. E de fato eu apliquei. E aí, só que eu comecei a estudar muito desenvolvimento pessoal, muito comportamento humano. Eu fiz uma formação, eu fiz todas as formações em coaching na escola que eu escolhi para mim na época, né? Então eu sou Master Coach. Depois eu fiz uma formação em analista comportamental. Estou finalizando uma pós-graduação em neurociência e psicologia positiva pela PUC. Enfim, foram mais de 50 mil reais investidos em me desenvolver, em buscar as melhores ferramentas e me tornar especialista em comportamento humano e perfis comportamentais. Foi a partir desses estudos que eu finalmente consegui colocar na minha cabeça que é o seguinte: se eu não agradar todo mundo, foda-se. Se eu falhar, foda-se. Se eu não tenho aprovação de fulano, de ciclano, foda-se. Se eu quiser mudar de carreira, foda-se. Se não der, foda-se. Foi muito importante eu conquistar essa minha liberdade emocional, de ser eu mesma. Todos esses anos de estudo, todo esse investimento foi extremamente importante para eu não só aprender a falar foda-se, como também não sentir culpa por isso. Eu comecei a entender tudo que me levou a chegar a um estado de frustração. Eu entendi finalmente como que eu me coloquei naquela situação. E se você se identificou com a minha história ou com parte, né, algumas partes dela, eu quero que você deixe aqui nos comentários #me identifico, porque na próxima aula que eu preparei para vocês, eu vou te ajudar a identificar os comportamentos, os pensamentos e os sentimentos que te fazem ficar presa nessa encruzilhada, sem saber qual caminho seguir, sem saber para onde você vai, para que você realmente tenha uma luz, né? Para que você veja a luz no fim do túnel e pense, putz, eu acho que agora vai.